Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, é Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitória. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para lecionar acerca das revistas da Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre, foi comentado pelo pastor Ezequiel Soares, estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. É o assunto que nós estamos estudando nesse trimestre. E na 13ª lição, estaremos estudando voltados os olhos para a bendita esperança. Textuário nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A leitura bíblica encontra-se em Atos capítulo 1, versículos 6 a 11, e objetivo geral, voltar os olhos para a bendita esperança. Pois bem, quando nesta manhã estamos estudando sobre o assunto de voltar os olhos para a bendita esperança, lá no texto de Tito, ele diz que nós devemos aguardar a volta, o grande dia do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter essa esperança. E a verdade prática, ela nos diz que essa esperança é um fato que foi diversas vezes, comentado e falado e reiterado na Bíblia. Não é algo de uma utopia, uma imaginação humana. É algo que está realmente na Bíblia e comprovado também para que cada um de nós tivéssemos essa viva esperança. O objetivo geral que nós temos que atingir ao final da nossa lição é estar atento e voltados os nossos olhos para a bendita esperança que vem do céu. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja. Desde que Jesus retornou ao céu, essa expectativa vem aumentando. À medida que o tempo vai passando, a presente lição pretende esclarecer qual breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Pois bem, quando ele está aqui nos falando introdutoriamente sobre a vinda da bendita esperança, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, para nos buscar a igreja dele, ele diz que desde que Jesus retornou, quando ele foi assunto aos céus, os discípulos perguntou para ele: Senhor, é por esse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Aí o Senhor Jesus Cristo diz: não vos compete saber tempos ou estação que o Pai deixou tão somente para o seu propósito, mas ficai na cidade até que do alto seja revestido de poder. Então, Jesus Cristo, desde que voltou para o céu, desde essa época, os discípulos já demonstravam que tinha expectativa na volta do Senhor Jesus Cristo. E essa expectativa vem aumentando ao passar do tempo. Então, para cada um de nós, basta nós mantermos a vigilância, a fidelidade que Jesus Cristo está às portas e voltará. Tópico 1. Breve o Senhor virá. Ponto 1. A vinda de Cristo. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é da sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a vinda de Jesus, todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus Cristo voltará. Porém, nem todos concordam de que forma, como que ele irá retornar. Da mesma maneira, inclui-se também a sua segunda vinda e o arrebatamento. Então, todos concordam que eles vão vir, todos concordam que a igreja vai ser arrebatada, mas nem todos concordam muito bem de que forma será esses acontecimentos. Então, quando nós vemos lá Jesus Cristo falando para os varões, falando para os discípulos que estavam lá, e quando viu Jesus Cristo ser assunto ao céu,
Eles disseram que ele virá da mesma maneira. E quando ele virá da mesma maneira, não quer dizer que ele virá ao olho humano, todo mundo vai ver. Esta expressão que eles se referiam se retrata não do arrebatamento da igreja, mas assim a segunda etapa, ou a sua vinda em glória com a igreja, não para buscar a igreja, que ele vai vir primeiramente para buscar a igreja. Ponto 2. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar, mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham compreensão. Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Talvez estivesse ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrigiu por duas razões. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusiva do Pai. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão de uma promessa de Jesus Cristo, naquela época que o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, parece que os discípulos não entendiam muito bem sobre a volta dele, quando que se daria e como que se daria. E aí houve dois grandes erros. Os grandes erros da pergunta dele é que eles pensavam que ia ser naquele tempo, naquela época. Talvez ainda estavam pensando que Jesus Cristo ia subir ali no céu e depois voltar com um monte de anjos para poder conquistar, vencer Roma e libertar o povo lá do jugo de Roma. Talvez eles estivessem pensando nisso, numa libertação política, física, em um reino terreno. Mas Jesus Cristo estava falando de algo totalmente diferente, que vai nos buscar, vai nos tirar deste mundo e vai implementar o seu reino aqui na face da terra, depois, quando ele voltar na segunda fase da sua segunda vinda. Então, quando ele diz aqui sobre a questão de duas razões eles estavam erradas, essa bendita esperança é para todos os povos, não é apenas só para o povo de Israel, mas é para todos os povos, não é quando o Senhor restaurará o reino de Israel, mas é quando que o Senhor restaurará o reino, o teu reino, na face da terra. Esta seria a pergunta correta. Ponto 3. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 é um Estado soberano. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a questão de o dia se aproxima, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Porém, Jesus Cristo nos deixou sinais. Estes sinais nós podemos notar. Um deles aconteceu já bem próximo da sua ascensão ao céu, que foi a fusão do Espírito Santo. Lá, o batismo com o Espírito Santo nos discípulos, cerca de 10 dias depois do Senhor Jesus Cristo ter sido assunto ao céu, no dia de Pentecostes, 50 dias depois dele ter morrido lá na cruz do Calvário, ou 50 e poucos dias, se a gente for contar que ele morreu na sexta-feira, mas aproximadamente foi no dia de Pentecostes, então aproximadamente 50 dias. E teve também um avivamento da rua Azusa, que aconteceu recentemente, que daí para cá um movimento pentecostal dentro do movimento dos protestantes é o maior que tem. Então, quer dizer, esse crescimento pentecostal é um sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo, essa fusão do Espírito Santo, e também a criação do Estado de Israel, que se deu em 1948. Daí para cá, Israel tornou-se um Estado soberano. Isso era uma promessa e já foi cumprida em 1948, anos em 1948 dessa nossa era, tá? Bem recente. Tópico 2. A necessidade de vigilância. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr. Pois bem, está nos falando aqui vigilância, muito claro, ato de vigiar, você está alerta, está preparado, porque você não sabe o que virá, então você vai estar alerta, vai estar vigilante para todas as coisas. Ponto 1, exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor Jesus. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação nos ensinos do apóstolo. O ensino de Jesus
nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Dá ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Pois bem, quando ele está falando aqui sobre a exortação à vigilância, quer dizer, estamos incentivando, estamos cada dia mais cobrando, animando ao povo a ser mais vigilante. Então o Senhor Jesus próprio nos exorta sobre essa vigilância. Ele diz lá: vigiai, pois não sabeis a que hora de vir o Filho do Homem, o Senhor. Então o que acontece? Ele, quando ele diz assim, porque ninguém sabe o dia nem a hora da sua segunda vinda. Da sua segunda vinda, principalmente da primeira etapa da sua segunda vinda, que vai ser para nos arrebatar a igreja. Então, o ensino de Jesus, nos diversos livros, nos livros principalmente que nós chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, dá ênfase à necessidade de os crentes estarem alertas, estarem em vigilância. Ponto 2. Os alarmes falsos. Muitos líderes religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Algumas delas travaram várias datas, outras, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretavam as supostas profecias e as protelaram. Todos esses líderes falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. A palavra rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. O objetivo é trazer esperança aos crentes. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre os alarmes falsos, muitos líderes, inclusive evangélicos, pastores e tudo mais, arriscaram-se marcar. Quando viu que o Senhor Jesus Cristo não veio, chegaram a protelar, marcaram de novo, até hoje Jesus Cristo não veio. Estamos esperando, porque esse dia e hora cabe apenas a Deus. Jesus Cristo, como Deus, ele hoje em dia também já sabe quando se dará a sua vinda. Mas desde aquela época o Senhor Jesus Cristo alertou que o dia e a hora ninguém sabe. Então, pessoas tentam adivinhar, mas só Deus sabe o dia e a hora da sua vinda. Ponto. Tópico 3. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e age santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Quando ele está aqui nos falando sobre a questão de vivendo com fidelidade, Deus é santo e por isso ele exige santidade. Então, da mesma forma, ele é fiel e exige também do seu povo fidelidade. Que nós sejamos cada dia mais fiéis e santos diante do nosso Deus. Ponto 1. Definição. Definição de quê? De fidelidade. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, leal. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. Senhor, seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Pois bem, quando ele está aqui nos falando da questão da definição de fidelidade, o comentarista pastor Ezequiel Soares, ele coloca que fidelidade é a pessoa que está cheia de fé, de lealdade. Fidelidade é demonstrada pela nossa fé, pela nossa lealdade ao Senhor, crendo. Sou fiel, por isso eu espero em Deus. E esperando em Deus eu sou leal, então eu tenho que ser leal. E nós, com o nosso compromisso que nós assumimos de esperar ao Senhor Jesus Cristo, que em breve voltará e não tardará. Ponto 2. A fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpre a promessa da vida do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como fato incontestável. Pois quando ele está aqui nos falando, aqui ainda voltando para o ponto 2 da questão da fidelidade, ele nos mostra
que a fidelidade de Deus é grande, faz até várias referências, bota até várias passagens aqui que nós não temos tempo de ler, mas se você puder parar esse vídeo, dar uma lida em casa, muitas passagens aqui que falam da fidelidade de Deus. Então, ele sempre vai estar transmitindo a ideia de firmeza. Sou fiel, sou firme naquilo que eu creio, naquilo que eu creio, que eu tenho fé, que Deus implementou no meu coração a fé. Ele cumpre a promessa da sua vinda. Nós temos que crer que ele vai cumprir. De igual modo, a sua vinda de Cristo podemos considerar um fato incontestável. É incontestável a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ponto 3. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta, nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a fidelidade como virtude, nós podemos ver que são reflexos. A fidelidade é reflexo das coisas nas suas criaturas. Reflexo. Deus coloca a sua fidelidade, ela reflete em mim a sua fidelidade. Não que de nós mesmos vamos fazer nada, mas é Deus em nós que reflete a sua fidelidade. Então, essa fidelidade é uma das virtudes cristãs que refletiu em nós, então, proveniente do Espírito Santo. Verdade ensinada em toda a Bíblia, é uma verdade ensinada em toda a Bíblia. Virtude na vida cristã é uma verdade, é uma verdade ensinada em toda a Bíblia acerca da fidelidade cristã. Ponto 4. Tempos e estações. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos no grego, nessa passagem, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho, a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, esse verso é kairos, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão de tempos e estação, foi acerca da resposta que o Senhor Jesus Cristo deu para os discípulos. Quando eles perguntaram assim, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Então ele falou que a resposta dele foi dupla, quando ele falou, não vos compete saber nem tempos, nem estações. E o comentarista, pastor Ezequiel Soares, aqui, de uma forma muito pontual e brilhante, ele esclarece para nós que cronos, aqui que tem a ver com tempos, que cronos significa um longo período esse para haver espaço para a pregação, para a mensagem do Evangelho, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Já estações, neste mesmo verso, é kairos. Então ele usou cronos e kairos. Então kairos deve acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Nós já falamos tudo isto muito nesta lição. E, sendo assim, na nossa conclusão, diz: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Esperança é essa, como diz no título da nossa lição, bendita esperança. Então, concluindo a nossa lição, o comentarista pastor Ezequiel Soares, ele nos fala sobre a questão de fiel a Deus durante toda a vida. Quem foi fiel no início não foi chegar naqueles últimos dias, não adianta dizer, mas eu era fiel. Não, tem que ser durante toda a vida. Fidelidade do Senhor ao Senhor Jesus Cristo é uma das condições para herdar o reino de Deus. Então, se você não for fiel a toda prova, como diz o hino, a toda a vida, você, naquele dia que chegar, Jesus Cristo voltar, você não estiver preparado, infelizmente, você não vai subir. Mas que estejamos
com fidelidade, que sejamos esperando essa bendita e santa promessa que Jesus Cristo voltará e não tardará. E há de ser e há de vir, assim como para o céu vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Ele subiu, ele voltará para nos buscar primeiramente. Depois passaremos um tempo nas nuvens. E aqui embaixo, grande tribulação. No final da grande tribulação, nós descemos com ele com poder e grande glória. No final, para libertar o povo de Israel. Jesus Cristo libertará o povo de Israel. Prenderá Satanás e destruirá o falso profeta, a besta, e fundará o seu reino milenial. Então, dito isto, chegamos a mais uma lição de Escola Bíblica Dominical deste trimestre. Estamos chegando ao final hoje, primeiro trimestre de 2021. Glória a Deus! Que nós estivemos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. E no próximo domingo já estaremos dando início a mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Lição essa que tem como tema, que tem como título, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder e extraordinário. Aí diante nós vamos ter 13 lições maravilhosas, logo de cara vamos ter e deu dons aos homens. Depois nós vamos falar sobre a questão dos dons, o que são dom de poder, dom de revelação, o que é dom de elocução. Nós vamos falar sobre o ministério apostólico, profético, pastoral, evangelista, mestre, doutor. Vamos falar sobre o bispo, o diácono, o pastor e, por fim, a multiforme sabedoria de Deus. Então temos um trimestre muito brilhante. Fique conosco durante essas 13 lições que ainda estaremos estudando. E daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!